Oi, apenas um filme me faria reutilizar a minha peruca já aposentada para poder falar sobre ele, para poder conversar sobre ele, para poder conversar sobre o impacto que esse filme teve, porque ele é um dos meus filmes favoritos, na verdade, de toda essa minha vidinha. E esse filme é O que teria acontecido a Baby Jane? O que teria acontecido a Baby Jane, ou Whatever Happened to Baby Jane, é um filme de 1962, estrelado por ninguém mais ninguém menos que a icônica Bette Davis e a sua rival, não só na tela como fora dela, Joan Crawford. Esse filme ele chega em 1962 com uma proposta que parecia ser muito simples, ser um filme que unia terror e suspense. Só que a gente tem que lembrar que a gente está falando da década de 60, onde a gente tem uma sociedade norte-americana muito focada no American Way of Life e nessa coisa da perfeição da família tradicional norte-americana, né? Porque se passou a década de 40, os Estados Unidos se proclamaram, né, vencedores da Segunda Guerra Mundial. Houve um pequeno período aí de crise e logo depois prosperidade econômica. Então, esse tipo de história, esse tipo de desconforto retratado no cinema, não é que não era comum. Existiam já projetos com muito mais baixo orçamento, projetos independentes e projetos principalmente na Europa que tratavam desse tipo de coisa. Mas o cinema norte-americano e especificamente as grandes produções de Hollywood ainda tinham bastante relutância em lidar com temas dessa natureza. Não era comum fazer esse tipo de filme, ainda mais usando duas mulheres, e nesse caso, duas mulheres que já foram grandes estrelas do cinema. Quando eu digo grandes, eram tipo catastróficas. Só que elas eram também rivais. Elas tiveram várias brigas, muitas vezes por conta de produções, porque uma alegava que uma roubou o papel da outra, muitas vezes por conta de relacionamentos amorosos, e foram brigas muito feias, né? E todas elas com alta cobertura da imprensa, essa imprensa de tabloide, né, crescente dos anos 30 e 40, que foi no auge da carreira das duas, né? Só que chega da década de 60, elas duas já estão com uma certa idade, Hollywood tende a descartar mulheres depois de uma certa idade, e coincidentemente as duas estavam precisando, até financeiramente falando, de trabalho. E a Joan Crawford tem essa ideia, que ela manda para o diretor Robert Aldrich, e eles conseguem ali um aval e um orçamento para fazer um filme inspirado em um livro de suspense e terror psicológico, que tem o mesmo título do filme. Mas enfim, o que se trata essa história? A história se trata da Baby Jane, que no começo, né, a gente vê que ela era uma atriz mirim, né? Ela era uma atriz mirim que fazia bastante sucesso, né, em teatro, aparentemente. E ela era uma criança mimada por conta disso, né? E que mais tarde vai ter problemas aí na vida pessoal. Enquanto que ela tem uma irmã, a Baby Jane, que é a Blanche. E essa irmã dela, aparentemente ofuscada por conta do sucesso tão veloz da outra irmã, com o tempo o jogo vira, a irmã Blanche faz bastante sucesso no cinema, a Baby Jane acaba se perdendo no álcool, né, na época, e numa vida bastante conturbada, até que o destino das duas acaba sendo ferrado por conta de um acontecimento infortúneo, um acidente. Acredita-se que Baby Jane, saindo de uma festa muito bêbada, teria atropelado a própria irmã, o que a deixou com uma paralisia nas pernas. E isso fez com que as duas dividissem uma casa, uma espécie de mansão que já está claramente decadente, ali na antiga Hollywood, né? E dividirem também essa convivência que nitidamente, claramente não é saudável. O filme foca então nessa relação da Baby Jane com a própria irmã Blanche e nessa relação completamente abusiva. A gente tem uma Blanche que parece ser uma mulher muito calma e ponderada, e a Baby Jane, que é uma pessoa que obviamente guarda muitos traumas e frustrações do passado e desconta na irmã, não só os traumas e frustrações do passado em relação ao sucesso que a irmã fez e ela não, mas as suas próprias questões. A Baby Jane parece uma pessoa que, além de não ter aceitado a passagem do tempo, você percebe isso que em várias cenas e momentos ela sai para fazer alguma coisa na cidade e ela fica esperando que alguém reconheça ela, apesar de já fazer muito tempo.
mas ela quer esse reconhecimento. Ela ainda se vê como uma grande estrela. E nisso, ela maltrata a irmã de todas as maneiras possíveis. São abusos verbais, abusos físicos. E a irmã vai segurando aquela situação e o filme te deixa preso naquela casa. É quase um filme com uma locação só, se não fossem algumas cenas externas com a Baby Jane. Mas você fica ali preso naquela casa, esperando um grande momento. Poxa, será que alguém vai entender o que está acontecendo? Poxa, é agora. Não, não foi. E você começa a ficar desesperado e você começa a sentir uma tensão crescendo ali. Mas essa tensão que cresce, ela é uma tensão que vai devagar. Você tem um estudo de personagem muito bom de ambas pessoas envolvidas nessa situação. Você tem tempo de tela suficiente para entender as questões da Baby Jane e as questões da Blanche. Você tem tempo de tela suficiente também para entender os arredores e também entender, talvez, o passado. O que é que há no passado dessas duas irmãs que leva a esse tratamento tão rude? Será que a Blanche realmente é apenas uma coitada, vítima de um acidente, que a deixou dessa forma e é tão maltratada pela irmã de graça? Será que a Baby Jane realmente tem consciência do que está fazendo? Será que nós, telespectadores, temos uma bússola moral tão alinhada assim para julgar ou não essas duas mulheres? A gente está falando aqui de 1962, de um filme de terror e suspense com duas mulheres, como eu falei, que ambas protagonizam o filme. Apesar de haver um consenso de que a Bette Davis é a protagonista e a Joan Crawford seria, na verdade, a coadjuvante. Mas em um estudo mais detalhado, a gente consegue perceber que, na verdade, as duas, de uma maneira extremamente rara, conseguem ser protagonistas ao mesmo tempo. E aí, sobre o que eu falei antes, o interessante desse filme é que toda essa tensão e esse ódio que a gente vê na tela, que é bastante difícil de se assistir, ele acontecia de verdade, porque Bette Davis e Joan Crawford eram extremamente rivais. Elas morreram falando mal uma da outra. Foi uma situação assim de que nem depois da morte uma deu paz para a outra, enfim. Foram guerras muito pesadas e muitas delas aconteceram, inclusive, por conta da filmagem, porque até então as duas nunca tinham trabalhado juntas em uma produção. E aí, se especula muito que o diretor Robert teria, incitado mesmo essa violência de ambas as partes para tentar fazer com que isso transparecesse na atuação. Há também quem fale que isso também foi feito de propósito, estimularam elas a brigar por conta dos tabloides que, de certa forma, deram uma publicidade para o filme de graça, porque as pessoas ainda tinham na mente delas, apesar da era de ouro das duas já ter passado, as pessoas ainda tinham na mente quem eram elas duas, Bette Davis, Joan Crawford, em um filme, voltando para as grandes telas de Hollywood, num filme com um diretor com um orçamento grande que vai estrear em mais de 400 cinemas. Eu preciso ver isso. As pessoas pensavam isso na época e foi exatamente isso que aconteceu. O que teria acontecido a Baby Jane teve uma bilheteria estrondosa, como eu falei, uma recepção muito boa da crítica. Aqui no Brasil, pelo que eu entendi, ele só foi lançado nos cinemas em 1964. A Baby Jane é uma personagem que, por si só, é uma figura macabra. E ela foi, eu diria, o ponto de partida para uma série de outras personagens femininas, e eu digo mais, ela foi o ponto de partida para um certo tipo de personagem feminina recorrente no cinema, que é aquela mulher frustrada, macabra, por conta de algum trauma do passado, que depois ela usa esses traumas para cometer alguma atrocidade. Isso se repete em vários outros filmes e eu acredito que se não fosse Baby Jane, isso não teria acontecido. A atmosfera macabra, a forma macabra que ela ri, as roupas que ela usa, que se assemelham muito às roupas de boneca, de porcelana, que inclusive na época que a personagem, era uma atriz mirim, ela vendia bonecas que se assemelhavam à figura dela. E a Baby Jane até hoje, assim, no filme, até o tempo que ela tá lá, ela tem uma dessas bonecas e a coisa é muito sinistra. Existem várias cenas super intimistas onde a gente tem um estudo psicológico da personagem que você vê que ela se enxerga naquela boneca.
ela é a Baby Jane, ela não sabe mais quem ela é de verdade. Ela interpreta ainda um papel e quer que todo mundo bata palma para o papel que ela está interpretando. Isso é um fator também interessante. Eu consegui ler um artigo que eu não sei se eu vou conseguir linkar aqui de novo, porque esse artigo era pago e digamos que eu consegui, enfim, que cita, né, que o que teria acontecido a Baby Jane foi um filme que marcou também a comunidade das pessoas com deficiência nos Estados Unidos, porque, de certa forma, ele foi um filme que conseguiu abrir os olhos das pessoas para um fator que era muito presente e ainda é, infelizmente, que é os maus tratos a pessoas com deficiência, a questão da invisibilização, porque a irmã dela, desde o acidente, pelo que a gente entende, fica reclusa. E a própria Baby Jane incentiva, né, a reclusão da irmã, porque na cabeça dela uma pessoa com a deficiência não deve ver a luz do dia, uma pessoa com deficiência não é desejada pela sociedade. E tudo isso que a Baby Jane faz com ela, né, essa violência extrema, é algo que acontece, infelizmente, e que na época o filme ajudou a colaborar para esse debate ser feito. Então é mais uma coisa que o filme acabou fazendo assim por tabela e que foi bastante interessante. Apesar de, claro, na época não se tinha nem a mínima consciência disso, mas o filme se utiliza da prática creepface, que é quando um ator ou uma atriz sem uma condição determinada faz o papel dessa condição na tela. Por exemplo, a Joan Crawford interpretando uma mulher paralítica sem ser uma pessoa com deficiência, entende? Mas essas questões obviamente não eram nem tocadas na época, né? Era muito difícil que isso ocorresse, mas o filme acabou levando um debate também por esse lado. A fotografia do filme é assinada pelo Ernst Haller, que também assinou a cinematografia do classicíssimo E o Vento Levou, e é uma cinematografia que sem ela também o filme não seria o que é, né? A gente tem um preto e branco muito duro, luzes muito duras, muito diretas, um contraste muito grande, né? A gente em alguns momentos quase não tem tons de cinza, né, para diferenciar o tom do preto e o tom do branco. E isso é uma coisa que deixa a Baby Jane, especificamente, por conta até da maquiagem, muito mais assustadora. Então, essa cinematografia e os closes também nos momentos muito certeiros fazem com que você se conecte mais ainda e se sinta ainda mais preso nessa trama de suspense. Eu acho que é um dos melhores trabalhos de cinematografia em preto e branco ainda na década de 60. E tudo isso gerou livros e gerou, inclusive, em 2017, uma série dirigida pelo Ryan Murphy chamada Feud, que fala especificamente de tudo que aconteceu naquele set de filmagem, do que teria acontecido com Baby Jane. Mas é isso, é mais um filme que é revigorante até hoje assistir. Ele não é novo, mas ele é refrescante. E cada vez que você assiste, você tem uma sensação cada vez mais agonizante, cada vez mais profunda, de que aquilo ali, para ter sido feito da maneira que foi feito, foi muito lamentável a rivalidade que aconteceu, mas a gente ao mesmo tempo não sabe o que teria acontecido se uma das duas tivesse desistido ou se não fossem essas duas grandes atrizes para proporcionar esse filme.